Doutor Marco Aurélio Vasconcelos agora é conosco. Bom, diga para nós qual é o tema hoje. Vamos trabalhando assim, que o tema é bem interessante no sentido assim das reflexões que as pessoas podem fazer no quesito da perda do ente querido, da morte física, né? Da desencarnação do ponto de vista do espiritismo, é se desligar do corpo físico, que o espírito se desliga, o corpo físico morre. E dentro da compreensão que a gente vai trabalhando, que todos nós temos, cada um tem sua concepção do quesito morte, porque é um tema que gera muita incerteza, né? Afinal de contas, o que acontece com esses fenômenos da morte, né? Sim. Porque para uns a morte é simplesmente a pessoa morre, cumpriu a missão dele, já o corpo físico se desfaz, volta para a natureza, de onde todos nós somos oriundos, né? Do ponto de vista da evolução da humanidade, da evolução do planetária, né? E dentro dos conceitos antigos, por exemplo, os gregos, eles situavam mais a morte assim no impositivo de existir simplesmente naquela questão do ideal físico e estético da beleza, né? E do gozo de se aproveitar a vida. E com as decorrências imediatas da dissolução dos tecidos e das expressões do pensamento. Então, os gregos, num determinado momento da história, o pensamento ele se desfazia, quer dizer, a pessoa morria e simplesmente tudo terminava, né, com a morte física. Então, eles cultuavam o belo, a expressão do corpo físico, aproveitar a vida. O material. O material, certo. Nas questões materiais, né? E já os estoicos que lhe opunham esforçavam-se por colocar resistências ao pavor da morte. As pessoas tinham muito medo. Todos nós temos um certo receio Eu não tenho medo da morte. Sim, eu acho assim, que de uma maneira geral as pessoas têm... chega no momento que a gente vai se aproximando, que tu vai sentindo, eu já estou ficando velho e tal. Sim. Tu começa a pensar mais sobre o tema morte, né? Porque a gente é jovem, tu não vai pensar assim, que eu vou morrer amanhã. Mas, na realidade, sempre gera uma dúvida, né, do que vai acontecer. Afinal de contas, eu simplesmente morro e termino, simplesmente me desligo da família, de tudo que acontece aqui na vida. Tá, mas presente. Então vamos começar a discutir sobre isso. Eu acho bacana. Quando a gente interpela o doutor, eu acho que a coisa fica mais emocionante. Eu acho que a pessoa que para pensar na morte, ela não tem o que fazer. Ela tem que se preocupar em fazer alguma coisa na vida, porque parar para pensar na morte é perda de tempo, porque a morte é inevitável. Tá. Aqui diz aqui assim, no texto, deixa eu achar a frase. Tá. De que a morte, ela vem acontecendo lentamente no ser humano. Sim, é inevitável. É inevitável. Então é um processo porque o que acontece? A morte é uma transformação pela qual nós passamos. E a gente muda de roupagem. O espírito se liberta do corpo físico, do ponto de vista da doutrina espírita. Certo. E o espírito, numa outra dimensão, ele leva o pensamento, ele tem suas ideias, ele tem todo o seu histórico de outras encarnações que esse espírito vem evoluindo. Sim. Evoluindo com o desenrolar da vida. Né? É como ser encarnado que a gente mais evolui, a gente mais aprende. Né? Deixa eu me colocar no lugar do ouvinte, até para facilitar o nosso bate-papo. Eu tenho medo de sofrer fisicamente antes da morte. Sim. Isso eu tenho medo. Tá. Por exemplo, eu até digo assim, se for para morrer sofrendo, então eu prefiro tirar a minha vida. Né? Só que assim, só que do ponto de vista espiritual, vou te falar assim. Certo. Todo o sofrimento que tu passa até o desligamento do corpo físico já faz parte da tua história pregressa, já faz parte de um processo natural de evolução do espírito, encarnado naquela pessoa que está passando por essas dificuldades. Nós estamos falando aqui, provavelmente alguma pessoa que tem alguma doença grave possa estar nos ouvindo e se questionando, né? E pensando assim, né? Eu acho que o que estão falando, não sei, concordo, não concordo, né? Mas é que a vida é um contínuo, né? Tudo são ondas, são fluxos de pensamento, são ondas vibratórias, né? Então, o que na faixa vibratória que a gente vive aqui hoje, no presente,
o nosso espírito, quando desencarna, ele segue naquela mesma frequência vibratória. Uhum. Se a pessoa é muito apegada às coisas materiais, ela sofre mais o desligamento do corpo físico porque ela não quer largar aquilo que possui. Egoísmo. Pode ser o egoísmo, mas ela está apegada àquilo. A pessoa, por exemplo, tem um carro lá e ama aquele carro, aí vai se desligar e aí vai... Quer levar o carro junto, não vai levar. No pensamento. Não vai levar. Mas o que eu quero colocar assim, é que é o sentimento que a gente carrega, né? O pensamento, nosso sentimento, aquele apego às coisas materiais dificulta o desligamento do corpo físico e até esse desenlace que se faz a relação com a família, né? Claro. Porque é uma relação de sentimento, de amor. E essa relação perpetua, com certeza, depois da morte. Verdade. Quem fica sofre, é natural, e quem vai também sofre, fica ligado espiritualmente pelo sentimento, pelo pensamento. Né? As pessoas não deveriam, doutor, se preparar gradativamente com o passar dos anos, com a chegada, não digo da velhice, mas a pessoa não sente que ela tem que se despegando disso, desapegando de todos esses sentimentos para que ela possa ter, como vocês dizem, os espíritas, essa passagem mais tranquila? Mas esse desapego é o desapego das coisas, da forma como a gente vive, o desapego das coisas materiais, assim, de ter muito apego. Mas é que não são só materiais, são sentimentais também. Também a gente tem sentimentos com relação às pessoas. Deixar um filho, por exemplo. Sim, né? Às vezes até uma pessoa que a pior coisa que tem na vida é uma mãe perder um filho, um pai perder um filho, né? Eu acho que não existe sofrimento. O natural é morrer primeiro os pais, né? O natural mas na minha família eu perdi um irmão no acidente de carro, né? Sim. Então aquilo causou muito sofrimento para o meu pai, para a mãe, né? Claro. Então, e para o senhor também? Sim, certamente. Com certeza. Mas assim, a gente passou por um momento difícil da vida, então a gente pode expressar. Claro. Mas o que me chama a atenção nesse quesito da morte é como experiência de vida, como eu já tive essa percepção, de pressentir e perceber o espírito do meu pai perto de mim. Olha aí. Né? Já é uma outra sensação. Né? Já é uma outra sensação. E essa mensagem que eu quero trazer, eu quero evoluir a conversa nesse sentido. Tá. Né? E nós temos algumas experiências, agora, há pouco tempo, né, a minha esposa tá fazendo os tratamentos com cetamina e há um tratamento para depressão. E teve duas situações em que eu participei, uma com a minha filha e a outra com uma pessoa muito querida nossa também, que durante o procedimento que foi realizado, que é um procedimento anestésico, né, com presença do anestesista e tal, com uma medicação que é a cetamina, e ambas as pessoas tiveram contato com entes queridos, a minha filha com o avô, e essa pessoa querida com o pai, conversaram com eles durante o procedimento. Olha só. E mandaram mensagens para pessoas que estão aqui encarnadas. Ou seja, aí já estamos no outro tema, que é a certeza da vida após a morte. Da vida após a morte. Isso que eu queria... Isso dá uma tranquilidade na pessoa, né? Dá uma tranquilidade, a gente olha a morte... Que não terminou, não acabou. Que não acaba, entendeu? Sim. E, por exemplo, a gente perde um ente querido, e aí tu sonha com ele, sonha muito com ele, sente a presença dele. Certo. Né? Eu já tem expressões assim, a pessoa acorda no meio da noite sentindo o abraço de alguém que já se foi. Claro. Esse abraço, aquele sentimento que a pessoa acorda assim, ó, não, eu hoje sonhei com meu pai, senti, ele me abraçou, assim, e tu acorda, sabe, com saudade, com aquela coisa carinhosa, assim. Então, esses momentos nada são mais do que uma expressão em que durante o sono, o nosso espírito, né, ele se desliga um pouco, ele fica mais desligado, menos preso ao corpo físico, porque através do nosso pensamento do dia a dia, nossas preocupações, o espírito fica mais preso ao corpo físico. E no sono profundo, que o espírito consegue dar como se diz, uma viajada, vamos supor assim, ele se afasta do corpo físico e consegue ter contato com entes queridos, espíritos que estão no entorno de nós, familiares, amados nossos, e que se aproximam, e através dessa aproximação a gente consegue sentir a presença deles. Falando em viajar, doutor Marco Aurélio, tente me explicar essa questão. Viajar literalmente. A partir do momento que a gente tem a certeza, que muitos dos senhores espíritas têm, que
a morte não é o fim, muda toda a concepção da vida das pessoas, não muda? Mas é esse o sentido do Evangelho. Por isso que Jesus nos deixou, né, uma ética vivida, ensinada por Jesus, que é toda vazada na negação do mundo material para a afirmação de Deus e da vida espiritual. Mas tem um Que o problema verdadeiro aí. sentido da vida é a nossa evolução como espírito, não evolução material. A evolução material ela termina quando tu morre. Sim. Tu morreu, tu perdeu tudo, não tem mais nada. Pois é, mas Tu volta. nós não temos como comprovar isso, esse é que é o problema. Hoje o Diego conversava não comigo. Não estou pedindo para tu provar. Não, eu nós sei. Não estamos trabalhando de ciência, estamos falando de espíritos, de sentimentos, nós estamos falando de coisas assim, ó. Que é lógico que cada um tem a sua visão, concordo contigo. Eu não estou aqui para te provar que Claro existe que vida não. após morte. Mas a gente quer isso, mas né? A ciência o que mais já a tá gente anseia é por mas isso. a ciência está evoluindo nesse sentido, né? É. Já existe até livros escritos sobre a questão da vida após morte. Em situações em que o indivíduo passa por uma parada cardíaca, Sim. né? Fica lá um determinado período em parada cardíaca, com o cérebro parado, e ele vê tudo que está acontecendo no entorno, sai daquela parada cardíaca e relata. Os médicos, as pessoas que estavam ali, tudo que aconteceu. Impressionante. Eu vi relatos disso. Não. No próprio TikTok eu sigo um grupo de espíritas que eles estão numa... Como é que a gente chama? Numa mesa daquelas onde eles... E as pessoas chegam e eles como é que é? Psicografam. Sim. E aí eles conseguem passar para aqueles familiares que estão ali mensagens dos entes queridos que se foram, descrevendo coisas que realmente aconteceram. Sim. Então são coisas interessantes. Mas eu queria voltar um tema aqui, eu não sei se eu não estou fugindo. Hoje pela manhã o Diego me contou sobre, em termos de brincadeira, mais uma passagem da Bíblia. Explica para nós, Diego, o que tu me falou hoje sobre a questão de que na Bíblia diz que... Había una discusión entre Eso viene en internet, en TikTok. Sí. Era evangélicos contra espíritas, ¿verdad? Sí. Y discutían entre esos dos puntos, claro, discuten siempre lo que divergen, ¿no? Sí. Dos puntos en común. As divergências entre eles. Y un evangélico le decía que la Biblia dice que no se debe hablar con los muertos. Yo no sabía, después le preguntaba. Diz que está na Bíblia isso. Não sei. Qual é a passagem? Depende. A Bíblia, na realidade, se tu pegar a Bíblia, uma Bíblia evangélica, a Bíblia católica, lá pegar cada religião, ela traduz e tem algumas nuances pequenas na Bíblia que falam de formas diferentes do mesmo tema. Ah, isso é. De acordo com a interpretação humana. Claro. Porque se Jesus, ele próprio, né, do além-túmulo, né, na presença de um sem número de testemunhas, confabulando e convivendo com expressões de vitalidade incontestável, Jesus, após a morte dele, se apresentou, né, para Maria de Magdala, e depois se apresentou para os seus discípulos. Sim. E teve várias passagens que estão descritas na Bíblia que Jesus aparece, né, para seus discípulos. Então, se ele aparece depois da morte, de onde é que vem? Né? Então, a Bíblia deixa essa dúvida, né? Deixa essa dúvida se isso é uma materialização de um espírito, se é sobre a questão da reencarnação, fica na dúvida. Do ponto de vista da doutrina espírita, existe uma explicação da reencarnação na Bíblia, do ponto de vista de determinadas religiões, não é bem assim uma interpretação. Sim. Então, cada um tem a sua visão. E a própria Bíblia diz que sejamos a semelhança de Cristo. Né? Então, quer dizer que... Então, não há morte, ninguém se equivoque, não há a morte, só há a vida onde quer que se detenha o pensamento. Isso está escrito por Divaldo Franco no livro Após a Tempestade, né? Onde fala sobre desencarnação. Porque o pensamento, ele faz parte de nós seres encarnados, mas também o espírito segue pensante e levando aquela faixa vibratória de pensamentos pela qual a gente vive hoje, no presente. Nós desencarnamos e continuamos com os mesmos pensamentos. Se nós somos egoístas, vamos continuar sendo egoístas. Somos orgulhosos, vamos continuar sendo orgulhosos. E vamos evoluindo. Não. Mas demora essa evolução, pelo jeito. E, olha, se nós já estamos no mínimo sei lá, 50 quantos milênios evoluindo. A Thaís coloca o seguinte, ó, leí que a Bíblia em seus princípios hablaba de reencarnación y fue modificada por conveniencia de los poderosos de la época. Eu não sabia disso. Acho que foi no século III, no ano 300 depois de Cristo, que sofreram algumas modificações na Bíblia.
não tem bem certeza. Mas assim, ó, morre o corpo para que se liberte o espírito, que dele se utiliza como um veículo em romagem purificadora. O que significa essa romagem purificadora? Que o espírito usa o corpo, o aprendizado, enquanto nós estamos encarnados, para a gente aprender aprender ao quê? A fazer a prática do bem e da caridade, a desenvolver as leis do amor, a nos libertar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da avareza, de sentimentos que nos atrelam à vida física, à vida material, para que a gente possa usufruir da vida espiritual, que é a vida pela qual é o objetivo pela qual nós vivemos. O espírito ele tem uma passagem pelo planeta Terra como ser encarnado para evoluir espiritualmente, não para evoluir materialmente. Materialmente ele evolui porque a gente precisa se manter, né? A gente precisa viver. Nós aqui na Terra necessitamos dessa questão material física para viver, mas não é que isso seja o sentido único da vida. E o sentido verdadeiro da vida é o sentido espiritual da evolução, onde a gente aprenda a amar o próximo, a se doar ao próximo, a fazer o bem, a caridade, a gente evoluir espiritualmente, né? Se desvencilhar daqueles sentimentos egoísticos de que tudo que eu tenho é meu, né? É teu. O que eu tenho é meu, o que tu tens é teu, mas a gente aprender a dividir, a ser amoroso, caridoso, né? Entendes? Então, sem dúvida que a morte constitui uma dor inominável quando arrebata o ser querido, retirando-o da convivência e da ternura dos que o amam. Não? Ninguém sobreviverá, né? Enquanto a gente está revestido de um corpo físico, a gente está aqui encarnado, todos nós vamos morrer, ninguém vai se liberar, né? Sobreviverá à questão da morte. E é indispensável considerar que a vida orgânica iniciada no ovo, lá na fecundação do espermatozoide com o ovo, dilui-se quando cessa a circulação sanguínea por falta de oxigênio. Aí a morte é física, a expressão da morte física. Certo. Todavia, a causa que aglutinou as moléculas e as transformou, a causa que aglutinou o espermatozoide, o óvulo, as moléculas, e que aglutinou e formou um corpo físico, prossegue agora livre, dando rumos que deve vencer. O que significa assim, ó, que o que aproxima na concepção o óvulo do espermatozoide está presente ali naquele momento algo maior divino, uma expressão divina através do espírito reencarnante. E essa expressão divina através do espírito reencarnante vai dar forma às moléculas e vai dar forma às células físicas e ao corpo físico. Deixa eu ver se eu entendi. O que na ciência a gente sabe que a união do espermatozoide com o óvulo vai gerar uma vida, isso nada mais é do que um propósito divino? Uma expressão divina, porque é o espírito reencarnante que está ali, né, reencarnando naquele momento. Já está programado. Já está programado no mundo espiritual. Que coisa, hein? E dessa forma, essa formação, porque como é que tu vai explicar, por exemplo, dentro de um pensamento, que uma célula única origine milhares de células de funções diferentes e aspectos diferentes no corpo físico, porque a célula do rim não tem a mesma função da célula do fígado, da célula do cérebro. É um negócio... É algo que não dá para entender. É impressionante. É impressionante. Então, o que pode explicar isso? Já um modelo organizador biológico que já existe previamente, que vai induzindo as células a se adotarem determinadas funções. Algo espiritual, algo energético, algo de uma outra dimensão, que faz com que haja essa transformação dessas células essa expressão divina, ela não morre com o corpo físico. Morre o corpo físico, mas essa expressão divina volta numa outra dimensão para o mundo espiritual, tal como ela é, que é o espírito. Não? Então ninguém, por exemplo, é genitor, é pai ou filho, esposo ou amigo afeiçoado por caprichos do acaso. As coisas não são tão simples. É toda essa junção da sociedade, do entorno do que tu vive, tudo que tu faz, a tua família, tudo são encontros de almas que vão acontecendo já para que elas aprendam a se amar, a evoluir juntos, caminharem juntos, seja por amor ou seja por necessidades dolorosas de evolução espiritual. Sim. Tudo tem um sentido verdadeiro. Tudo tem um princípio divino que vai coordenando. Não? Se amas conforme dizes, ateste-o com a nobreza e não por meio da insensatez. Uma memória que inspira desesperação realmente não foi útil e nem nobre. Porque assim, ó, o que o texto manda que a gente
recorde dos mortos com alegria e ternura, mesmo que isto te pareça paradoxal. Porque daqui a pouco a gente tem uma amargura, tem um ressentimento com um pai que se foi ou com uma mãe, e aí tu fica um pensamento preso naquele sentimento, e tu não faz aquela tua oração, a tua prece com amor, com carinho, porque com certeza se ele te magoou em algum momento... Existe um rancor ali. Existe um rancor, mas esse rancor é uma partezinha do que é o pai, do que representa a mãe, entende? Então, no conjunto, eles te deram a oportunidade de viver, de reencarnar, de estar vivendo, tendo sua vida hoje. E se eles já se foram, procura lembrar das coisas boas, claro, né? De momentos de amorosos, de gratidão, de amor, porque é esse pensamento nosso, de quem ficou aqui na Terra, com esse sentimento de amor, é que vai trazer para quem já foi uma tranquilidade para o espírito, para que o espírito possa seguir evoluindo e a gente mesmo evolua, né? Aprendendo a amar. Esse é o verdadeiro sentido da vida, né? Tá certo. Então, refletirás melhor e transformarás a dor em flores de alegria, guardando a certeza de que o amanhã fará o teu reencontro com quem amas. Isso significa que nós vamos, em algum momento, reencontrar esses entes queridos que já se foram, quando nós também se for. Não é uma certeza? Não é uma certeza, mas havendo essa sintonia de amorosa, essa ligação espiritual, eu me lembro bem, e posso comentar tranquilamente aqui com vocês na rádio, meu pai, quando faltava em torno de uns 4 meses para ele desencarnar, para ele morrer, sim, ele morreu de velhinho, né, de causa natural. Ele frequentemente dizia para minha mãe, né, Beth, a mocinha está aqui, a mãe dele, né? A mocinha está aqui, ele enxergava a mãe dele do lado dele. E falava para minha mãe, e a mãe contava para nós, e o pai também, porque o pai já estava perdendo um pouquinho a consciência, mas ele enxergava frequentemente a mãe dele no entorno dele. Certo. E isso é um relato que, se a gente for conversar com pessoas que já perderam seus entes queridos e puder ter a oportunidade de estar próximos deles, sim, não é muito incomum daquele que está num processo de desencarne, vai se desligando, ele começa a enxergar os familiares, entes queridos que vieram por amor ajudar nesse processo do desencarne, do desenlace do corpo físico. Muito bem. Tá aí, bom assunto. A gente falou sobre morte, mas falou acima de tudo sobre a esperança que nós devemos ter que a morte não é o fim. Não é o fim, mais ou menos isso. Perfeito. Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, vem na próxima quinta ou vai para a Europa? Não, vou estar por aí, nessa cidade maravilhosa.